Olá, bom dia, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos conversar um pouquinho acerca do que é que a Bíblia fala acerca do fim dos tempos, usando uma expressão muito mais bíblica, né? Essa expressão fim dos tempos não aparece explicitamente na Bíblia, usando uma expressão mais bíblica da consumação do século. Na semana passada nós estudamos o capítulo 24 de Mateus, com o chamado Sermão Apocalíptico. E hoje nós vamos entrar, propriamente dito, no livro de Apocalipse. Eu espero que dê tudo certo aqui. Nós estamos começando. Eu quero compartilhar com você essa tela, onde nós vamos ver aqui a palavra que é base do nosso estudo. A palavra do Apocalipse. Apocalipse é uma palavra e nós vamos ter aqui uma visão panorâmica. Eu quero ver se hoje nós vamos começar o assunto, um assunto muito vasto, mas eu quero falar especialmente sobre esse assunto, porque há muitas vozes, há muitas coisas acontecendo nos dias atuais, principalmente por conta desta pandemia que atingiu o mundo todo, esta ação de um vírus que colocou o mundo todo em quarentena, está mudando as expectativas, e é natural que em tempos de incerteza como este, nós estejamos preocupados com o que vai acontecer. A gente tem uma curiosidade meio um pouco mórbida com respeito ao futuro. E a gente tem uma expectativa de que o futuro nos trará coisas terríveis. Quando nós estudamos alguns textos bíblicos, que são chamados textos apocalípticos, nós não compreendemos esse gênero, essa maneira. É um gênero específico de escrever, de contar histórias, de contar as coisas, e, de certa forma, de responder aos anseios das pessoas. O livro do Apocalipse faz parte desta literatura que era muito vasta na época de Jesus. Havia vários livros chamados de literatura apocalíptica, principalmente porque foi uma época de grandes transformações na sociedade. Aliás, isso começou no meio dos judeus, quando eles foram expulsos da terra, foram tirados da terra que eles possuíam e foram levados para a Babilônia, e aquilo deu a eles uma perspectiva de que existe um mundo novo, existe um mundo muito maior do que nossa pequena vila, o lugar onde nós moramos. E, diante do desconhecido, começou-se a especular. O primeiro livro, chamado Apocalíptico, que nós temos notícia na Bíblia, é o livro de Daniel e o livro de Ezequiel. Ambos utilizam-se desta linguagem. A palavra Apocalipse, nós vamos ver, significa, Apocalipse significa desvendar, tirar o véu. A ideia é, o que nós estamos vendo não é a realidade última. Existe algo por trás. Existe algo atrás disso. E os apocalipses têm a função de revelar apenas para os iniciados, quer dizer, aqueles que conhecem, no caso, a palavra de Deus. Claro que existem livros apocalípticos de seitas, e a ideia era somente os que são membros daquela seita que conseguem entender aquela linguagem cifrada, aquela linguagem em código. O Apocalipse precisa ser visto de uma maneira segundo os seus próprios termos. E essa é a grande questão. Nós não sabemos quais são esses termos. Se você pegar o Apocalipse, o livro do Apocalipse, começar a ler, você vai compreendendo até uma determinada parte, de repente tem uma visão estranha, de repente vem umas cartas, de repente muda o cenário, sobe-se para o céu, você vê um trono, você vê anjos ao redor, de repente começam a tocar trombetas. Então, onde é que está acontecendo tudo isso? Isso é um relato simplesmente do futuro, é uma espécie assim, de novela do futuro que a gente está vendo, é uma predição. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é uma história em torno do Filho de Deus, de como Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, que há de governar todas as nações, deixa de ser uma criança nascida simplesmente, que
se tornou quase que anônimo, né, no mundo inteiro. Ele ficou muito conhecido na sua região, não andou mais do que 120 quilômetros em toda a sua vida, talvez até o Egito, uns 200, 300 quilômetros, mas ele percorreu ali uma região mínima da Palestina, e enquanto ele foi vivo, ele foi muito conhecido na sua região, mas ele só ficou conhecido depois por causa do trabalho dos seus discípulos e dos seus apóstolos. Então, olhe bem, esse versículo, capítulo 12, versículo 5 do Apocalipse, diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, então, o nascimento de Jesus, depois nós vamos dar uma olhadinha nisso, que há de reger todas as nações com cetros de ferro. Isso é um salmo que está falando do rei Davi e ampliando isso para o Messias. E este filho, o seu filho, o filho da mulher que estava para dar à luz, foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Então nós temos aqui, em um versículo, um resumo da história de Jesus. Nós temos o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e ressurreição, a sua ascensão, e ele assenta-se no trono, num único versículo. Bem no centro do Apocalipse, no capítulo 12. Até chegar lá, o que acontece? O que acontece antes é anterior a Jesus Cristo, o que acontece depois é depois de Jesus Cristo. Como é que é essa história? A gente precisa entender o mecanismo do livro do Apocalipse para não nos assustarmos. Por quê? O Apocalipse é um livro que nos fala de Jesus Cristo como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele tira o véu da história e mostra que Deus está no controle. A ideia básica do Apocalipse, que você deve guardar no teu coração, é essa: Deus está no controle. O Apocalipse não foi feito para nos amedrontar, ou para dizer para a gente: olha, vai acontecer, e agora a China, porque e vai ter uma marca na mão e tal. Tudo isso é dito no Apocalipse, mas tudo isso é simbólico. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande para não confundir o que é simbólico, o que é feito como metáfora, daquilo que é realmente real e de que as coisas vão acontecer exatamente assim. A gente vai ver, inclusive, alguns enganos nesse estudo que nós estamos fazendo. Pois bem, o Apocalipse, então, responde a profundos desejos e profundas questões que surgem no coração do ser humano quando ele se vê numa situação emergente. É interessante porque esse estudo que eu estou repetindo aqui, eu já tenho esse slide, esse PowerPoint, há 12, 15 anos. Desde 2001, quando houve o ataque às torres do World Trade Center. E antes disso, eu lembro na década de 70, com a grande crise do petróleo, a OPEP segurando o petróleo no mundo inteiro, o mundo todo, havia guerras, houve a guerra do Vietnã, depois que a guerra do Vietnã acabou, veio mais guerras, veio a guerra do Afeganistão, veio a guerra do Golfo, a primeira guerra do Golfo, a segunda guerra do Golfo, nós tivemos agora a guerra contra o Estado Islâmico. Todas estas grandes convulsões sociais fazem as pessoas correrem para o Apocalipse e tentarem descobrir no Apocalipse um mapa do futuro. Acontece que o Apocalipse não é um mapa do futuro. Se você se lembra da aula passada, quando os discípulos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus disse: isso não vos compete. Saber o futuro não compete a vós. Isso Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Quais são os desejos do ser humano que o Apocalipse responde? Pois bem, o desejo de que a vida não se resuma somente ao que vemos no dia a dia. A vida é mais que isso. A vida é muito mais do que isso. O desejo de que haverá um tempo de alegria e de prosperidade. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de restrição do movimento, um tempo que nós não podemos ver os nossos queridos, um tempo que nós somos proibidos de abraçar. Alguns estão vendo, por exemplo, nesta coisa de você fazer um isolamento vertical, atingindo todas as pessoas, deixando apenas as profissões e os serviços chamados essenciais, uma proibição de que a igreja se reúna. Isso é uma besteira. Nunca a igreja se reuniu tanto e foi tão ativa quanto isso.
Alguns estão dizendo, está vendo, isso é o começo da grande tribulação, e agora há um governo que já está impedindo, já existe um mecanismo para impedir, para cortar o crédito das pessoas, é o número da besta. Gente, esse mecanismo já existe há muitos anos, já existe desde o século passado, desde o século XXI. Há maneiras de impedir que os seres humanos compram e vendam há muito tempo, isso não é novidade nenhuma. Outra coisa, há um desejo de que todos os males tenham cura. E esse não é um desejo somente de cristãos. Esse é um desejo de toda a humanidade, de todos os seres humanos. É um desejo que pulsa no coração das pessoas. Alguns devem conhecer uma música do Lulu Santos, em que ele diz assim, e haverá para todo mal a cura. É um desejo apocalíptico, é um desejo de escatológico, de escatologia, quer dizer, no fim, tudo dará certo. É o que todo mundo deseja. Mas será que a Bíblia contradiz isso? A Bíblia diz que não, vai ser uma tragédia, haverá morte. Não, vamos ver o que a Bíblia diz com calma. Mas antes, vamos ver um desses desejos transformado em música. Por um dos grandes músicos do mundo, já morreu, ele compôs essa música e fez um dos clipes que eu acho mais apocalípticos, no bom sentido. No bom sentido. Bom, nesse trecho eu havia colocado aqui um filme do YouTube, e na hora que eu fui colocar no YouTube, eu percebi que tanto o YouTube quanto o Facebook não iria permitir que eu passasse, porque é um vídeo que eu não tenho os direitos autorais aqui. Então, eu estou cortando esse vídeo daqui, o vídeo do Michael Jackson, que é a Canção da Terra. É um vídeo onde mostra, de uma maneira assim, muito dramática, a esperança apocalíptica de que as coisas todas podem ser consertadas. Eu vou deixar o link do vídeo lá embaixo, depois você pode assistir o vídeo e ver o que é que eu estou querendo dizer com essa esperança apocalíptica que aparece, não somente entre os cristãos, mas entre aqueles que não são cristãos, pelo menos nominais, né? Há um anseio no coração do ser humano para que as coisas sejam restauradas. Não é possível que esse mundo seja só isso. Então, esse vídeo e um outro vídeo no final, que eu também vou cortar por uma questão só de não ter o vídeo impedido de rodar, que é uma canção cantada por Paulo César e pela Nilma, do grupo Logos, que é A Razão da Minha Fé, que também fala de uma esperança apocalíptica linda e extremamente pungente, dizendo que, ó Pai, eu quero tanto ver meu Senhor descer vindo me buscar. Então, continua assistindo o vídeo, vamos continuar estudando o Apocalipse, e ao final você pode dar uma olhada nestes dois vídeos que eu vou deixar ali marcado, tanto no Facebook quanto no YouTube. Tá bom? Deus o abençoe. Consegue perceber o quanto essa música é apocalíptica e o quanto essa música fala de um desejo de que as coisas sejam restauradas, de que tudo volte a ser novo novamente, que haja novos céus e nova terra. Pode ser que ele não esteja falando com a linguagem evangélica, pode ser que ele nem tenha colocado, né, a impressão que você tem que eles, quando eles se ajoelham e começam a cavocar a terra, é que eles estão pedindo à terra que reaja, a própria terra, como se a terra fosse um Deus e tudo. Mas não deixa de ser uma esperança escatológica, uma esperança de que as coisas, deve haver algo melhor do que isso. Não é possível que o mundo se resuma somente a isso. E aí é que está. Para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa decifrar, abrir a chave do Apocalipse. Né? E a maneira de se abrir a chave é justamente no começo do Apocalipse. O começo do Apocalipse diz assim, revelação, a palavra Apocalipse aparece, é a primeira. Revelação significa tirar o véu, tirar
o pano. Tem alguma coisa escondida debaixo do pano e eu vou tirar esse pano. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Notem, esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. E ali já estava dizendo, o tempo está próximo. Esse tempo está próximo. As coisas vão começar a acontecer. Então, o que esse texto nos diz? Ele nos diz que é uma revelação. Jesus não quer esconder aos seus servos, é para aqueles que conhecem a palavra de Deus. E o próprio livro nos fornece a chave. Olha só, é uma revelação, é um apocalipse, está escrito em grego aqui. O termo apocalipse significa desvendar, tirar o véu, revelar no sentido de trazer à luz o que já está ali, mas não se vê. Então, o livro da revelação não é um livro feito para ser hermético. Ele é feito para ser aberto, para que aqueles que conhecem a chave possam abri-lo e entendê-lo. Ah, mas eu não entendo. Bom, eu não entendo, você não entende, porque nós vivemos uma época diferente da qual o livro foi escrito. Nós não conhecemos o gênero, não estamos acostumados a esta linguagem, mas eu posso lhe garantir que eu e você, ou todos aqueles que conhecem um pouco da palavra de Deus, são capazes de entender. Primeiro, porque Jesus desvenda aos seus servos. Jesus não está preocupado em esconder. Jesus quer desvendar. E desvendar significa que ele quer que nós saibamos, olha, é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus Cristo, enviado por intermédio do seu anjo, quer dizer, ele usou um anjo como um mensageiro, notificou ao seu servo João. Então, o Apocalipse foi escrito em código. E qual é a chave desse código? Muito simples, é a palavra de Deus. Por que ele foi escrito em código? Porque estava se vivendo um tempo de grande perseguição. O imperador Domiciano estava fazendo a primeira grande perseguição no Império Romano inteiro. Era uma perseguição quase que oficial. O Império Romano sempre teve perseguição aos cristãos, desde que eles começaram a aparecer, mas eram sempre coisas locais. Mesmo Nero, que foi um dos piores perseguidores da igreja, a perseguição de Nero circunscreveu-se a Roma, porque ele queria achar um culpado para o incêndio de Roma que ele mesmo havia provocado. Então ele culpou os cristãos, porque os cristãos estavam começando a ser odiados pelas pessoas. Mas em todo o império, em um lugar, em outro, eles eram levados a tribunais e tal. Mas quando chegou por volta do ano 90, 96, 98, nós temos Domiciano. Alguns acham que até mais tarde um pouquinho, que foi com Dioclécio, que foi uma perseguição ainda maior, muito maior do que a de Domiciano. Domiciano era tão mau que ele era chamado de Nero Redivivo. Então, quando você tem um povo perseguido e você quer se comunicar com esse povo, é muito simples. Você usa um código. Você usa um código. E qual é o código? Por quê o código? Porque nós estamos sendo perseguidos. Eu não posso mandar uma mensagem às claras. E qual é o tempo? Olha só. Isso é uma coisa muito interessante sobre o Apocalipse. Ele foi escrito para revelar aos servos e esconder dos que não creem, dos inimigos. Revelar e esconder ao mesmo tempo. Então ele foi escrito numa linguagem que os servos entendem, mas que está oculta aos que não servem, aos que não são servos. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então é uma estratégia de guerra. E para que você possa entender, a condição você tem que ser servo de Jesus Cristo. Essa é a primeira condição para entender essa revelação de Cristo aos seus servos.
Quem não é servo de Jesus Cristo vai olhar aquelas coisas escritas, vai ficar assustado, vai dizer, nossa, o que é isso? Que bicho é esse? Que coisa é essa? Que monstro é esse? Que dragão é aquele? Para o servo, isso tem sentido. Por quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve. Então, notem que o Apocalipse não foi escrito para o final do ano 2000, ou para o começo do ano 2000, do século 2001. Ele não foi escrito para a nossa época, ele foi escrito para todas as épocas. Todos nós temos que saber que a qualquer momento pode ocorrer uma perseguição, pode ocorrer algo que nós não vamos entender. E aí nós temos que entender. Como assim? Aqui está, né? O resultado da sua busca. Pois é, até o Google está querendo me ajudar aqui a entender. Né? Como assim? Breve. Breve? 2000 anos? Jesus veio inaugurar o fim dos tempos. E aí é que nós temos que começar a entender a linguagem de Jesus. Note o que ele disse aqui. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Isso aqui, meus irmãos, é um texto que foi escrito na época do apóstolo Paulo. Ele escreveu aos Coríntios. E ele disse que sobre os Coríntios o fim dos tempos havia chegado. Então, notem, se há 2000 anos atrás o fim dos séculos já estava presente, é para agora. Nós estamos vivendo ainda o fim dos tempos. Olha o que diz lá no sermão escatológico, como nós vimos a semana passada. Diz lá, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, deste mundo, deste estado de coisas, deste aion é a palavra. Ele lhes respondeu, vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, olha só, voltando aqui, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você quer entender isso? Pega a lição da semana passada. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Na semana passada eu estava explicando a origem desta expressão. O judeu, quando ele vê uma mulher esperando uma criança, uma mulher grávida, ele costuma, para os judeus antigos, a gravidez era formada basicamente de 2 períodos. O princípio, quando apareciam os primeiros sinais da gravidez, quais eram? Cessavam as febres, a mulher começava a sentir enjoos, o corpo se modificava, ela começava a ficar mais dengosa, com mais mudava o humor, mudava as coisas. O judeu chamava isso de princípio das dores. As pessoas eram muito mais ligadas à vida do corpo, como é que as coisas funcionavam. Então, o que acontecia? A mulher sabia que estava grávida, ela percebia. Se não soubesse, ela tinha uma tia, ela tinha uma avó, ela tinha uma mãe, ela tinha alguém que era mais experiente. Ela ficava, o seu período não vinha um mês, ela falava, ué, o que aconteceu? Mais um mês sem vir, ela vai falar com alguém, começa a sentir enjoo. A tia já olhava e dizia, ei, olhava para ela e falava, vai nascer. É o princípio das dores. Depois vem a gestação e no final vem as dores. O princípio das dores, o que é que isso significa? Exatamente essa ideia da gravidez. Notem, quando as primeiras coisas começaram a acontecer, e nós vimos na semana passada, que logo após a morte de Jesus, a sua ressurreição, quando ele subiu ao céu, começaram as primeiras perseguições, principalmente quando foi chegando perto do ano 68, 70, depois de Cristo, quando o templo foi destruído, quando houve tudo aquilo que está narrado lá em Mateus 24, Jesus está dizendo, isso é o princípio. Isso é sinal de que o mundo está grávido da minha volta. Isso é sinal de que
começou o fim dos tempos. O fim dos tempos é o período que vai desde a subida de Jesus até a sua volta. Este tempo todo, desde a época de Jesus até agora, nós estamos vivendo o fim dos séculos, o fim dos tempos. O reino dos céus já veio em Jesus Cristo, mas ainda não em sua forma final. Notem bem, quando nós temos aqui a história, né, o presente século e o século vindouro, que é algo acima do presente século, acima do natural, é algo sobrenatural. O século vindouro, ele rompe com a vinda do rei. O rei vem e nasce, e se torna homem. É o nascimento de Jesus. Então você tem, lembra que a pregação de João Batista, está próximo o reino de Deus, está próximo o reino dos céus. Depois Jesus começa, é chegado sobre vós o reino dos céus. O rei está aqui, mas ninguém o reconhece como rei. Pois bem, ele vem, ele morre, dando a vida, inaugurando e dando as condições para que aqueles que vão ser súditos do reino creiam nele, e aí então ele sobe aos céus e envia o Espírito Santo para começar a reunir a sua igreja. Um dia ele vai voltar. Ele diz, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Enquanto isso, nós temos a gestação do reino de Deus. O reino dos céus já veio, mas ainda não. Ele está sendo gerado. O reino dos céus é semelhante a um punhado de farinha que você põe em fermento e põe aquele pão para levedar, ele começa a crescer, crescer. Se você deixar lá, né, eu lembro quando eu era criança, minha mãe fazia pão e ela colocava um pano em cima daquela massa que era desse tamanho, e de vez em quando ela punha a mão em cima e sentia, está quente. O que está acontecendo? O fermento está fermentando a massa. E quando eu ia olhar, dali a pouco ela tinha crescido. E aquela massa que minha mãe pegava, ela fazia o pão. Então, notem, nós estamos vivendo este despertar. O reino dos céus é semelhante a um semeador que joga a sua semente, e a sua semente cai num lugar, cai no outro, cai no outro. Uma cresce, outra não cresce, outra... Né? O reino dos céus é semelhante a um homem que plantou trigo e veio o inimigo que plantou o joio, e os dois estão crescendo juntos. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas ela vai crescendo e vai se tornando quase que um arbusto, e as aves do céu vêm se aninhar nela. Todas estas parábolas do reino que estão colocadas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus falam deste crescimento gradativo do reino, o reino se espalhando pelo mundo, os súditos do reino sendo perseguidos, havendo uma grande luta, uma grande perseguição, às vezes a mãe, às vezes vai à frente. Isso é a grande tribulação. Começa lá com a queda de Jerusalém, a grande perseguição dos primeiros cristãos, mas vai chegar um tempo em que isso vai recrudescer. Então, quando começar a recrudescer, é porque vai voltar Jesus? Não, a gente não sabe quando é que vai voltar Jesus. Nós temos que estar pronto para a volta de Cristo a qualquer momento, porque ele virá como ladrão à noite. O ladrão não avisa que vai te roubar aquela noite. Mas e os sinais que a gente tem? Os sinais estão aí desde o princípio. Tem terremoto, teve terremoto agora na Califórnia. Tem peste, sim, teve a peste bubônica, teve a peste negra, teve uma epidemia de sarampo em 1850, houve uma grande epidemia da febre espanhola em 1915. Por isso, inclusive, os testemunhas de Jeová dizem que a volta de Cristo foi em 1915. Houve chuva de meteoros, sempre houve chuva de meteoros, as estrelas cairão do céu. Haverá guerras e rumores de guerra. Me diga, quando nesses 2000 anos, nesses últimos 2000 anos, não houve guerra e não houve rumores de guerra? Então não se assuste. O que está acontecendo é o que sempre tem acontecido. Cada vez as coisas vão se recrudescendo. Nós estamos prontos para a volta de Cristo. Ele vai voltar a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser daqui a 100 anos.
Pode ser que na gripe espanhola alguém dissesse, olha, tá vendo? Esse é o cavaleiro do Apocalipse, é a peste, é o cavaleiro verde, ou é o cavaleiro amarelo, que significa a peste, a morte, a destruição. Sim, a peste, a morte e a destruição já ceifou muitas vidas no decorrer da história. Na Idade Média, no começo da Idade Moderna, na época de Lutero, o próprio Lutero fala de uma peste negra, fala da peste bubônica, fala da peste e vários outros. Um grande pintor dessa época, chamado Bosch, um pintor, se eu não me engano, holandês, lá das regiões nórdicas, ele pinta cenas dantescas do final da Idade Média. Então, notem, cuidado com quem quer marcar a volta de Jesus Cristo e cuidado com quem quer interpretar os tempos como se a Bíblia fosse horóscopo. A Bíblia não é horóscopo. E Deus não nos autorizou a ficar tentando descobrir quando será o fim dos tempos. Ah, mas e a marca da besta? Agora a China está proibindo as pessoas de sair. Não está mais proibindo. As pessoas estão podendo sair. Ah, agora nós não podemos nem comprar nem vender. Podemos comprar e vender. Notem, estas coisas todas já aconteceram. Os judeus não podiam comprar nem vender na época da Segunda Guerra Mundial. Os cristãos não podiam comprar nem vender na época do Império Romano. A marca da besta já está presente há muitos anos, eu diria séculos, desde a época do Apocalipse. Quando no Apocalipse se fala do número 666 e fala da marca da besta, ele diz assim, quem lê, entenda. Isso quer dizer que as pessoas daquela época eram capazes de compreender do que ele estava falando. Não é nenhum chip para botar debaixo da pele, não é nenhum aparelhinho que vai ser colocado em você, não é o celular, embora às vezes ele seja meio besta, mas ele não é a besta do Apocalipse. Tome cuidado com estas tentativas de tentar adivinhar o que a Bíblia proibiu que a gente adivinhasse. Né? Uma visão panorâmica, então, do Apocalipse. Vamos dar uma olhada aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Apocalipse propriamente dito. Eu recomendo que você leia os primeiros 3 capítulos do Apocalipse. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Quer dizer, os filhos da luz, aqueles que creem em Jesus, estão no mundo, mas não pertencem a esse mundo. Não peço que os tire do mundo, os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso está lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo. Vivemos numa situação provisória neste mundo. Podemos morrer a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento e nos levar. E isso deve ser a nossa realidade e entender que nós somos cidadãos do reino de Deus. Seguimos um rei que não é conhecido e reconhecido no mundo, mas este livro foi escrito para a gente como um livro de consolo e de encorajamento para os súditos do rei, enquanto aguardam a sua volta. Por isso, não aponta somente para o futuro, mas aponta para o presente. E para todos os momentos presentes em que esse livro foi lido, ele serviu para isso. Segundo, não foi escrito para prever o fim do mundo, mas para mostrar a vitória de Cristo no presente século e a erupção do século vindouro, que está acontecendo. O século vindouro já está presente. O rei está presente na vida dos seus súditos. E olha, aqui existe um cuidado que a gente tem que tomar. E isso foi um erro que foi introduzido na igreja protestante, que as pessoas usam a expressão, o rei está voltando, Jesus está voltando. Não. Se Jesus estivesse voltando, usando essa expressão dessa maneira, ele estaria, o caminho é muito longo, então ele está no meio do caminho ainda e tal. Não, ele vai voltar. Quando ele voltar, ele voltará de uma vez. Não é que ele está voltando. Dá a impressão que ele foi
que nem o Superman foi lá visitar a região onde o planeta dele foi destruído, e ele levou 4, 5 anos, um dos últimos filmes do Superman diz isso, que ele desapareceu da Terra, porque ele soube que havia explodido lá, e haviam descoberto lá resquícios do planeta Krypton, e ele saiu em direção ao espaço, e foi, levou 4 anos para ir, mas 4 anos para voltar. Quando ele volta, não. Jesus não está voltando. Quando ele voltar, ele vai voltar. Ele não precisa de tempo. Quando ele disser agora, é hoje, é o momento, ele vem. E será como o relâmpago. Você não pode prever o relâmpago. Você não pode. Se houver o relâmpago, você sabe que vai haver o trovão. Mas o relâmpago, você não sabe onde ele vai ter. Eu já tentei fotografar relâmpago. Não dá. Não dá, a não ser, como eu fiz, eu peguei minha máquina, deixei ela aberta e fiquei apontando para o lugar onde estava tendo bastante relâmpago. Eu consegui captar alguns deles, mas eu deixei aberto 30 segundos. Eu não sei a hora que o relâmpago vai chegar. Jesus não está voltando, ele vai voltar. Se ele estivesse voltando, eu diria, está demorando demais. Outra coisa, foi escrito o livro de Apocalipse para encorajar os fiéis, e embora sirva para amedrontar os infiéis. Por isso, cuidado. Talvez você esteja lendo o livro como um infiel, e por isso você esteja com medo. O livro do Apocalipse diz, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guarda no coração. Faça como Maria. Maria não entendia tudo o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz assim, ela guardava no coração tudo aquilo que ela via e tudo aquilo que acontecia. Resumindo, então, o livro de Apocalipse foi dado por João, por Jesus, ao seu servo João, por intermédio de um anjo, para. O Apocalipse, então, foi escrito para revelar, desvendar aos fiéis, para que nós abramos os nossos olhos e vejamos a realidade por trás das coisas, mas ocultar aos que não querem crer. É um livro que revela e oculta. Por isso a linguagem em código que só os cristãos podem entender. Mas como assim? Qual é o código? Onde é que está a chave desse código? Na Bíblia. Tudo que o Apocalipse fala, a Bíblia já falou no passado. Há uma repetição de ideias e tudo. Por isso, é o último livro da Bíblia. Para que você, depois de ler a Bíblia toda, conhecer muitas coisas da Bíblia, você vai ver as pragas do Egito, você vai ver as figuras de Daniel, você vai ver as figuras de Ezequiel, você vai ver os animais grandiosos que são descritos lá no livro de Daniel e depois são descritos também no livro de Ezequiel. Tudo isso é o código para a gente entender. Ele foi escrito também para encorajar os súditos do reino e consolá-los, pois a ação escatológica de Deus, quer dizer, a ação do fim dos tempos, não é remota, mas é presente, é próxima. E mais do que isso, é para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. O Apocalipse, então, foi escrito com esta finalidade. Você está aguardando o fim do mundo ou você está trabalhando para a construção de um novo mundo onde Cristo reina? O perigo da visão apocalíptica errada é que as pessoas ficam paradas falando, agora, quando é que vai ser o próximo sinal? Ai, meu Deus. É lá na China, é lá no Oriente Médio. Eu lembro de uma época que todo mundo tinha certeza de que o anticristo viria da Rússia. Depois eu lembro de uma época em que todo mundo tinha certeza de que o anticristo viria dos muçulmanos. Hoje nós estamos vivendo uma época onde estão tentando dizer que o anticristo vem da China. Eu já vivi tempos em que se dizia que o anticristo viria da Igreja Católica. E os católicos diziam que o anticristo já tinha vindo, que era Lutero, ou era Calvino. Notem, meus irmãos, não nos cabe ficar tentando adivinhar essas coisas. Você não tem que ficar aguardando o fim do mundo. Você tem que trabalhar para a construção de um novo mundo.
levando o quê? O reinado de Cristo. Porque o mundo que a gente vive, olha com o que ele trabalha. Ele trabalha com a destruição. Se for uma bala que acertou um ovo, agora ele vai acertar um copo de leite. Olha só a destruição causada. Olha uma maçã quando é atravessada por uma bala. Agora imagine. Olha só. Imagine se fosse a cabeça de uma criança. Como é que seria? Olha o que acontece com uma melancia, uma bala de fuzil, olha o que ela é capaz de fazer. E agora? Pare a bala antes que ela mate e destrua mais vidas. Nós estamos precisando trabalhar para construir um mundo novo. Então, olha só. O Apocalipse é um drama em 7 atos e mais um. Por isso o Apocalipse é tão difícil de ler. O Apocalipse, ele começa a ler, de repente ele interrompe, começa uma nova cena, depois ele interrompe, começa uma nova cena. São 7 cenas e elas seguem um padrão chamado, na literatura, de padrão quiástico. A estrutura do livro é como um menorá judaico. Então, olha só, a primeira cena, ela corresponde com a última. A segunda cena, ela corresponde com a penúltima. A terceira cena, ela corresponde com a antepenúltima. Isso aqui ficou demais. E há uma cena central que resume toda a história. Então, olha aqui. É como se nós tivéssemos isso aqui acontecendo. Vamos dar uma olhada, A estrutura do drama. E aí você vai ter a primeira cena, que é a igreja no mundo. A segunda cena, o segundo ato, que é o sofrimento da igreja. Depois o terceiro ato, que é uma advertência, são as trombetas para o mundo. Existe o ato central, que é a história e o drama da salvação. E aí, então, olha só, aqui houve uma advertência, aqui haverá punição. E cada advertência corresponde a uma punição. Depois, no segundo ato, a igreja sofreu. No sexto ato, nós vemos a igreja se unindo ao mundo. E no sétimo ato, quando a igreja está no mundo, nós vemos que Satanás não consegue tocar a igreja que está no mundo. Acontece que esses 7 atos são complementados com o 8º ato, que é, na verdade, um primeiro ato. Então, notem, o primeiro ato corresponde ao 7º, o segundo corresponde ao 6º, o terceiro corresponde ao 5º, e o 4º ato é o centro do Apocalipse. Por isso que lá no centro você encontra a história de Jesus Cristo. Esse é o Paulo César, cantando com a Nilma. Aliás, a Nilma está doente, está no hospital. Essa moça que vai cantar, ela está melhor, graças a Deus, teve que tomar muito sangue, fez uma operação, não foi por causa do Covid-19, mas nós estamos orando pelo Paulo César, que vai ter que fazer uma operação, e pela Nilma, esse casal. Queria tanto ter o meu Senhor desceu, vindo me encontrar. Posso imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transformando as trancas nuvens no mar escuro azul, onde nem norte existirá, e em meio a lágrimas
sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, isso é dando glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Viver a vida onde em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim, podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E o consolo que renova a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi meu Senhor naquela cruz, voltará, voltará, enfim, isso é tanto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Agora vamos dividir aqui. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Amém. Amém. Ore por esse casal. Eles estão passando por muitas lutas, estão ambos enfermos, ambos estão... Ela está primeiro no hospital, ela foi operada esses dias, eu estava lendo hoje sobre ela, e ontem, né, na verdade, estava lendo ontem sobre ela, e ela está melhorando, né, graças a Deus, está caminhando, mas ele vai precisar fazer uma operação também muito séria, muito grave, e eles são muito especiais. Pois bem,
Por hoje nós vamos encerrar. Daqui a pouco nós vamos ter o culto às 10h30. Você é nosso convidado, a nossa convidada. E nós estaremos no próximo domingo continuando esse estudo. Continuando essa análise do Apocalipse. Minha sugestão, leia capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. Leia as cartas que foram escritas às igrejas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Que Deus te abençoe, que Jesus esteja com a tua vida. Querido Deus, nós queremos ter essa esperança boa no coração, de que a volta de Cristo representa para nós a cura e a restauração de todas as coisas. Nós estamos nas tuas mãos, ó Pai. Embora estejamos passando por grandes tribulações, o Senhor está cuidando de nós. E eu quero ter o desejo que foi cantado aqui pelo Paulo César, pela Nilma, dizendo que eu quero ver o Senhor descer, vindo pelas nuvens, através das nuvens, me buscar. E aí eu vou poder encontrar todos os meus queridos, vou poder encontrar as pessoas que eu aprendi a amar nessa terra, vou conhecer aqueles que eu ainda não conheci. E vamos todos juntos viver eternamente com o Senhor, num mundo renovado, transformado, num novo céu e numa nova terra, uma nova realidade, onde as coisas vão ser como o Senhor sempre quis que elas fossem. Porque o mundo passou, o pecado passou, e todas as coisas se fizeram novas. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até daqui a pouco, no nosso culto de louvor ao nosso Deus. Deus te abençoe.